Graça e paz, irmãos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez para falar com vocês, com a galera dos nossos GCs, né? Sobre as práticas espirituais, práticas devocionais que a gente tem trabalhado, esse livro do Reverendo Elben César, que a gente tem trazido sempre nos nossos encontros devocionais, tem sido uma bênção. E hoje a gente vai falar de uma prática que, diferente das últimas, que eram todas práticas muito diferentes, é uma prática comum no meio cristão, que nós falamos muito, mas que tem até uma certa barreira, ela é um pouco difícil de ser trabalhada, que é a prática da confissão. Você já sabe aí na thumb, você já viu, né? A gente fala sobre confessar os nossos pecados uns aos outros, a gente fala de levar os nossos pecados a Deus, mas a ideia aqui é que hoje a gente trabalha um pouquinho de como fazer isso e quais são os entraves, quais são os obstáculos que existem para que a gente consiga de fato entender e praticar isso como uma devocional, uma prática devocional, como algo que vai nos levar para mais próximos de Deus e que seja recorrente na nossa vida. Então, acho que vai ser muito legal, espero que vocês sejam abençoados por isso. Vamos fazer uma breve oração antes da gente começar a falar efetivamente do conteúdo? Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor use esse material e que o Senhor direcione esse vídeo tanto para os líderes, Senhor Jesus, para os facilitadores de GCs, quanto para cada um que for participar desses GCs. Que o Teu Santo Espírito use, que o Senhor trabalhe e que de fato o Senhor nos ensine e nos leve a entender melhor como confessar os nossos pecados a Ti, Senhor Jesus, e aos nossos irmãos nos ajuda a ter um caráter mais próximo do teu, mais aprovado, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a gente já começa com um versículo que é muito clássico, né? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Esse versículo ele já traz duas coisas aí no pacote, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de todo o resultado do pecado, né? Acho que é importante a gente pensar o quanto o quadro, o pecado, ele é um quadro que, que nos leva a ofender a Deus. A gente precisa pensar em pecado como nos moldes de uma ofensa a Deus, né? De entender que é algo que foi quebrado, né? Nós somos feitos sua imagem e semelhança. Nós somos feituras dele, a expressão que Paulo usa. E o pecado, ele quebra isso. O pecado, ele destrói isso. Então, é importante a gente entender esse processo de ruptura e o quão é importante a gente pedir perdão por essa ofensa. A gente não está só fazendo mal para nós mesmos, nós estamos rejeitando o Criador sempre que a gente peca. É só olhar para o exemplo de Adão e Eva, que eu acho que já fica claro essa realidade de como o pecado ofende a Deus, né? E é importante a gente entender que a confissão ela é mais do que um ato emocional, simplesmente, né? Ela é uma postura espiritual ativa e deve ser contínua, em que a gente se coloca nesse lugar diante de Deus para reconhecer com sinceridade, reconhecer com humildade, reconhecer com arrependimento os nossos pecados. Entender que nós fizemos esse caminho de dar as costas para Deus e de nos desvencilharmos dele, de nos afastarmos dele, né? E não só os nossos atos externos, mas também os desejos internos, aquilo que passou pela nossa mente, aquilo que a gente não externou de fato, aquilo que não chegou às vias de fato, mas aquilo que aconteceu internamente. E não só o que a gente fez, o que a gente pensou, mas aquilo que a gente deixou de fazer, que a gente deveria fazer, né? As omissões. Pecar por omissão também é pecar, né?
aqueles desvios sutis da nossa vontade que nos levam para longe de Deus. Então é importante a gente pensar nesse combo todo como efeitos do pecado e que nos levam para Deus e que devem ser, nos levam para longe de Deus e que devem ser colocados diante dele como alvos dessa necessidade de purificação, de libertação e de perdão, né? O, o, a confissão ela tem que nascer dessa consciência que é despertada em nós pelo Espírito Santo, que nunca vai vir de nós mesmos, mas despertado pelo Espírito e pela palavra, e que ela se aprofunda no nosso coração. Ela vai para além de um sentimento de culpa, né? Não é remorso, mas é um sentimento de Senhor, eu não posso viver dessa forma, eu não posso viver longe de ti, né? Lá em 1 João também, um pouquinho para frente, poucos versículos para frente, em 1 João 2:1, ele escreve dessa forma, né? Eu tô com ele aqui, tá? Então não tô recitando, eu tô lendo. Tá escrito assim: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É importante a gente lembrar que é Ele que está nos perdoando, é Ele que entra na frente, Ele é o nosso advogado e Ele é quem está fazendo a nossa defesa. Então, pela obra consumada na cruz, o nosso pecado ele tem total condição, independente de qual pecado seja, se tenha sido por ação, por omissão, por um desejo, por um pensamento, por um desvio que a gente nem percebeu, independente de qual for, ele é alvo da graça, do sangue derramado na cruz do Calvário, pela obra consumada de Cristo na cruz, é Ele que está advogando no nosso lugar. Então é muito importante a gente entender isso, né? Essa promessa dessa graça restauradora de Cristo que nos perdoa e nos purifica. Ele traz o perdão para esses pecados, mas ele também nos purifica da injustiça, né? Ele nos limpa, ele tem condição de apagar esse pecado. E isso é muito importante. Por isso que a gente não pode se esquecer de levar as nossas confissões a Ele. Porque Ele apaga os nossos pecados, Ele esquece, Ele remove essa mancha da nossa alma que o pecado deixa, né? Mesmo quando a gente não tem condições de reverter as consequências externas do pecado, aquilo que inevitavelmente vai acontecer por causa do que a gente fez ou do que a gente pensou, mas ele tem a condição de nos tirar. Desculpa aí, gente, tá passando aqui um carro fazendo barulho, não sei se vocês ouviram aí, mas ele tem condição de nos perdoar e nos limpar, remover essa mancha, né? Lá no Salmo 32, é um salmo muito lindo de confissão, talvez seja interessante, inclusive aí nos pequenos grupos, a gente lê junto, né? É o salmo que Davi escreve após o pecado dele com Batseba, né? Ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta, né? É muito importante isso, porque Davi teve um pecado não só, ele foi uma sucessão de pecados, né? Ele primeiro cobiça, depois ele adultera e depois ele mata, ele é um homicida. E no meio do caminho ele mente. E aí, diante de tudo isso, ele vai falar no Salmo 32 que enquanto eu calei o meu pecado, o meu corpo sofria as consequências. Eu estava doente. Mas quando eu decidi confessar o meu pecado, eu me tornei feliz. Feliz é aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta, né? E aí a gente precisa entender em termos mais práticos o que confessar, então, efetivamente, né? Primeiro os pecados cometidos, né? E não de uma forma genérica. Daquela oração que eu e você já fizemos muitas vezes, né? Senhor, perdoa os meus pecados, de uma forma genérica. Não, nós somos convidados a nomear o nosso pecado.
e reconhecer o quanto esse pecado é ofensivo a Deus, né? Não adianta a gente só dizer, Senhor, eu preciso, eu errei, né? Eu preciso dizer, Senhor, eu fui invejoso, eu fui orgulhoso, eu menti, eu omiti a verdade, eu me omiti em uma situação que eu deveria ser agente de paz. Eu maltratei o meu cônjuge, eu me irritei no trabalho, me irritei com as pessoas que eu não deveria. Eu usei de força excessiva na correção dos meus filhos. Eu ignorei os pobres. Eu zombei de Deus, sendo indiferente às coisas do reino, né? A gente tem que nomear. A gente precisa sondar o nosso coração, entender os nossos espaços de falhas, as zonas cinzentas do nosso pecado, e entender que a graça atua onde há verdade, ela vai recair a graça sobre nós onde existe verdade. E isso é o poder de Deus para limpar o nosso pecado, para cobrir a nossa iniquidade, né? Então é preciso nomear, e isso é difícil, porque isso confronta quem nós somos. Então muitas vezes é difícil a gente olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu sou ruim mesmo, né? No nosso aniversário, se vocês tiveram, o Zé Bruno usou aquela expressão, né? Que é uma música de Deus cantando pra gente: Você não vale nada, mas eu gosto de você. Quando a gente olha para dentro e a gente reconhece, nomeia, dá nome para os nossos pecados, a gente vê que a gente não vale nada mesmo. Mas ele gosta da gente, ele é fiel e justo, né, para nos cobrir, para cobrir a gente com a sua justiça, né? Mas a gente precisa também pensar nos pecados desejados, né? Não só os cometidos, mas aquilo que passou pela nossa cabeça, como eu falei no começo, né? O desejo de pecar, mesmo não consumado, quando ele revela a nossa natureza inclinada, né, para o pecado, o fruto da queda, né? Paulo dizia, né? Em mim não habita bem nenhum, né? No texto clássico de Romanos 7, né, em que ele vai falar que o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço o tempo todo, né? Então a gente precisa reconhecer, porque muitas vezes, né, os pecados cometidos, eles falam sobre moral, mas os pecados só desejados, só pensados, esse ninguém tá vendo, é só você. É só você que pode levar a Deus, porque eu externar um nervosismo, é, as pessoas podem confrontar o meu pecado. Eu ser orgulhoso, eu ter uma atitude egoísta, isso as pessoas têm condições de avaliar e de apontar o meu erro. Agora, os pecados que só você conhece, cara, não tem jeito. Esses é você, né? E confessar o desejo de pecar é admitir uma constante necessidade que a gente tem da graça. É, é revelar para Deus que a gente é completamente. Que palavra que eu vou usar? A gente é completamente refém desse pecado e a gente precisa da graça santificadora dele na nossa vida, né? E a gente tem também os pecados estruturais. É uma coisa que a gente não fala muito sobre os pecados estruturais, né? Mas a questão é que às vezes nós somos levados a pecar mesmo sem querer. Às vezes a gente é, inclusive, sem querer, é, motivo para que os outros pequem. E se a gente reconhece esses pecados estruturais, né, que são inerentes ao mundo que a gente vive, a esse mundo quebrado e caído, e que muitas vezes a gente está colaborando com esse sistema pecaminoso, né? Muitas vezes a gente é cúmplice. A gente precisa também levar isso diante de Deus, né? E o salmista ele vai falar: Senhor, esquadrinha o meu pensar, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está revelando que existem também pecados ocultos, que às vezes, mesmo a gente olhando para dentro, a gente não reconhece. E o salmista nos convida a trazer esses pecados, a pedir para que o Senhor esquadrinhe e para que ele perdoe também esses nossos pecados, né? Então é muito importante a gente fazer essa oração: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau
transforma. A gente falou um pouquinho sobre o que a gente deve confessar, né? E a gente tem algumas formas também de confissão, né? A forma mais habitual é a forma individual, né? Como Davi falou no Salmo 32, como o filho pródigo falou, né? Eu pequei contra ti, somente contra ti. Então são os nossos momentos individuais com Deus, que é a forma mais comum, mas também existe a confissão coletiva. Neemias fez isso, né? Junto com o povo, né? Senhor, nós temos pecado. Daniel ora pelo povo, lá em Daniel 7. É uma oração muito linda, vale a pena você olhar, você dar uma lida nesse texto, usar como uma devocional para essa semana. E ele pede perdão pelo pecado coletivo, pelo pecado do povo. Então, essa é uma dimensão que a gente não fala muito nos nossos tempos, né? Senhor, perdoa os evangélicos do Brasil, do qual eu faço parte. Senhor, perdoa os pecados da minha família, Senhor Jesus. Nós temos aparato bíblico para fazer esse tipo de oração. Não que os efeitos do nosso pedido de perdão vá recair sobre os outros, mas nós somos levados a entender que nós somos parte de um todo e que nós somos responsáveis por agir. Então, você pode orar pelo perdão dos pecados da sua família, mas você é convidado a, junto com a sua família, entender que vocês são pecadores, entender aonde vocês têm pecado, né? Existe a confissão que é normal, vamos dizer assim, né? Que é diária, em oração e vigilância, mas também tem as confissões que são especiais, momentos de avivamento, de grande mover de Deus coletivo nas igrejas, enfim, né? Um despertar espiritual profundo em que os pecados são revelados, antigos, escondidos, eles vêm à tona e isso pode ser sim um mover do Espírito Santo, é mais incomum, por isso que a gente diz que é especial, mas isso pode acontecer, né? E é importante, gente, que a verdadeira confissão, ela não é teatral, ela não é um, um teatrinho, um faz de conta, né? Ela é específica, ela é humilde e ela é acompanhada de quebrantamento, de arrependimento sincero. Então, é nesses momentos que nós somos convidados a nos rasgar e para Deus e falar, Senhor, nos perdoa, né? E diante disso, existem alguns obstáculos, né, na nossa confissão. O orgulho, acho que é o primeiro deles, muito evidente, né? Lembra daquela figura lá em Lucas, né, do fariseu que batia no peito, na parábola, e falava: Senhor, eu te agradeço porque não sou como os outros, nem como esse publicano que está aqui, pecador. Não, eu dou o dízimo da erva e do cominho, tudo mais. Esse cara, ele está longe da graça porque ele é um orgulhoso. E muitas vezes a gente tem orgulho diante de Deus. Isso é muito sério. A gente tem orgulho de, eu sou assim mesmo, Deus me criou assim. Cara, não foi Deus que te criou assim, foi o pecado, a raiz do pecado que te levou a isso. Então seja humilde, ou seja humilde para olhar para dentro e falar: Senhor, eu sou turrão, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, Senhor Jesus, eu tenho tendências de caminhar dessa forma, de ser irritado, de ser nervoso, de não estender o perdão. Então, Senhor, me perdoe e trabalhe nesse pecado, né? Não tenho orgulho desses traços da sua personalidade, né? Tem muita gente que tem a consciência endurecida. É, ela não quer aceitar que aquilo é pecado. Ela não quer aceitar que aquilo é, 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 é entrelaçado com o orgulho, né? Mas é a pessoa que já não sente mais dor pelo pecado porque ela está anestesiada, né? Lá em Apocalipse 3, quando vai começar a carta às 7 igrejas, eu não lembro qual é a igreja eu acho, deixa eu ver se é Laodiceia. Eu tô com o texto aberto aqui. Eu vou até ler. Lá no 3:17 ele diz assim, né? O Espírito está dizendo à igreja de Laodiceia:
Você diz: rico, desculpa, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha como Deus reage à soberba de uma consciência endurecida, né? E de uma igreja. Então é importante a gente sentir dor pelos nossos pecados. Talvez você já tenha esse pecado de estimação há tanto tempo que você já nem acha que ele é pecado. É pecado sim, e você precisa trabalhar isso nas suas confissões, né? Tem gente que não confessa porque tem medo de cair de novo no pecado, né? E aí a graça ela é para todo momento, né? O evangelho ele não promete uma santidade imediata, mas ele promete perdão constante, né? O próprio Cristo mandou perdoar 70 vezes 7, né? Que é a perfeição. Então, se ele manda você perdoar 70 vezes 7, ele mesmo não vai perdoar muito mais do que isso. Então, não tenha medo de pecar de novo. Não espere acumular. Se você luta com vícios, peça perdão diante de Deus todas as vezes que você cair e que você tenha um arrependimento verdadeiro e profundo, né? E às vezes a gente tem um obstáculo, é exatamente o que a gente falou agora há pouco sobre a ignorância, né, do que é pecado, né? Às vezes a gente pensa nos pecados da lei moral, nos pecados visíveis, mas a falta de amor é um pecado, a indiferença, a arrogância, a injustiça, tudo isso são pecados que nós somos convidados a olhar e pedir perdão, né? E existem alguns alertas, né, que surgem na nossa vida quando o pecado está fazendo a festa, né? Quando está faltando, né? É Deus nos chamando à confissão, né? Às vezes tem aquela inquietude, aquela perda de paz, né? O coração que antes estava descansado, agora ele está inquieto, a sede da alma, né? Existe um peso existencial que a gente vê lá no Salmo 32 em Davi, né? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus olhos envelheceram. É um peso existencial que ele carregava por conta de tudo que ele tinha feito, tanto com Batseba quanto com Urias, né? Às vezes é uma palavra que confronta, né? Eu gosto de falar isso nas minhas pregações, nas minhas orações antes das pregações, que Deus confronte os nossos corações onde precisa ser confrontado e que Ele conforte onde precisa ser confortado, né? Então, muitas vezes, uma pregação, um versículo, uma conversa, um GC, pode ser usado por Deus para trazer uma palavra que confronta o teu coração, né? E uma conversa que toca naquela ferida e você é levado a confessar, né? E muitas vezes o sofrimento, né? C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. Nem todo sofrimento é fruto e consequência do pecado, mas muitas vezes é, e muitas vezes talvez nem sendo só a consequência do pecado, ele traz à tona pecados, né? Então é importante que você esteja atento nesses momentos de dor, de sofrimento, para se voltar à confissão e pedir a Deus para Ele restaurar a sua vida, né? E a gente chega agora, afinal, pensando que a confissão ela não é um ritual, ela não deve ser um ritual pesado, né? Ele é o caminho de volta para casa que o filho de Deus, o filho pródigo fez, né? Aquele filho pródigo que estava sujo, envergonhado, ele foi recebido com festa na casa do pai quando ele pede perdão. Então essa figura precisa estar ativa na sua vida. Quando você se converte dos seus pecados, eu vou usar essa expressão, quando você confessa, você está fazendo um caminho de volta, você está ali fazendo uma conversão diária, e existe festa no céu, né? Festa ela não é porque você está limpo, mas é porque você foi sincero. Não era porque o filho pródigo estava apto a voltar para casa, mas porque mesmo ele sujo, é, é, surrado e cansado, e naquele estado, ele disse: pequei contra o céu e contra ti, e isso é suficiente para haver festa.
É isso que vai fazer o pai ir em direção a você, colocar um anel do dedo, te mandar para o banho e fazer uma festa, né? Confissão, ela nos traz de volta a presença do Pai, ela nos reveste da justiça de Cristo, como a gente viu lá em 1 João, né? E ela nos coloca novamente no estado de comunhão com Deus. A graça, ela não espera que você seja perfeito, mas ela espera que você volte, né? Então, acho que é esse o cenário de confissão que a gente precisa pensar. E E aí fica a minha pergunta para vocês, né? Onde que a gente tem tido dificuldades, né? Aonde que o que nos impede de confessar os nossos pecados, tanto a Deus quanto uns aos outros? E como que essa prática regular de confissão, de pedir perdão a Deus, pode transformar os nossos relacionamentos, não só com Deus, mas também nos nossos grupos de conexão, nas nossas famílias, com as pessoas com quem a gente se relaciona? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Um grande abraço para vocês e que a gente se vê no próximo vídeo do GC. Deus abençoe. Valeu.